Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal, falamos aqui sobre cacau e chocolates, em especial aqueles chocolates que vêm direto da árvore, né, de produtores de cacau mesmo, que decidem fazer seus próprios chocolates até chegar numa barra de chocolate, que é conhecido como tree to bar, ou seja, da árvore até a barra. E também daquelas mestres chocolateiros que vão em busca de amêndoas selecionadas, amêndoas de cacau de alta qualidade. E aí é uma modalidade que chama bean to bar, ou seja, da amêndoa, do cacau, até a barra de chocolate. E hoje a gente vai falar, né? A gente está especializando aqui algumas das nossas conversas para ajudar nesse momento em que o cacau passa por tanta volatilidade, né? A gente tem dois focos principais: um, manejo, e o outro é a parte social mesmo, né? O que muda, né, para o cacauicultor, para as indústrias, um cenário tão intenso quanto esse que a gente vê no mercado do cacau. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com o Andrei Martins, ele que é um consultor aí para o setor, né, de cacau e chocolate. Andrei, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Erickson. Muito obrigado pelo convite novamente. Estamos num momento interessante, né, para não dizer complexo hoje em dia, do mundo do cacau e chocolate, especialmente para quem trabalha da amêndoa à barra, né? Mas, na verdade, o setor hoje está sentindo o impacto do que vem acontecendo, né, com o mercado, não só da África, mas aqui no Brasil também, a falta de cacau, né, e o clima, os impactos que estão tendo, estão dando resultado para quem é chocolateiro, né, para quem está na ponta lá, o pequeno produtor, está tendo um impacto direto desde da compra, né, do cacau até a qualidade do cacau que eles têm conseguido comprar hoje em dia, né? Eu tenho conversado muito porque ao longo dos anos eu prestei muita consultoria para pequenos produtores de chocolate que montaram as suas fábricas Bean to Bar. Então eles vira e mexe, eles estão me mandando mensagem perguntando o que está acontecendo, o que eu acho, para onde que o mercado vai e assim por diante. Exatamente, esse conhecimento do Andrei vai ser muito importante para nossa conversa, porque a gente tem dois pontos a tratar, né? Um é a questão de qualidade do cacau. Eu quero entender um pouco mais sobre essa questão. E um segundo é esse relacionamento entre indústria e, né, os produtores de cacau. Então vamos para o primeiro ponto. Andrei, a gente sabe, né, para entender como que é no cacau, a gente sabe que em outros setores do agronegócio existem níveis de qualidade, né? Você vê uma soja, é pela umidade da soja, pela quantidade, né, de óleo que a soja tem, o algodão tem os seus parâmetros de qualidade, e a gente percebe, né, que nem a gente vê um furor, né, de produtores querendo acelerar a produção para atender a indústria pelo cacau bulk. Mas a gente vê nesses outros setores que você prezar pela qualidade, no final do processo a sua rentabilidade vai ser melhor do que se você fizesse aquela apenas por fazer, né? Então, para a gente entender quais que são os parâmetros de qualidade do cacau e como que está essa qualidade do cacau para esse ano. Tem muita coisa acontecendo nesses últimos anos relacionado à qualidade, né? Quando eu ingressei até no mercado do cacau, não era muito claro como que o mercado entendia e quais eram os parâmetros que se definiam para ter um cacau de qualidade, porque até hoje ainda não se tem, né? Eu estudo há uns 20 e poucos anos vinho também, que tem uma forma parecida de atuar nessa questão de
qualidade da variedade, né, definição de variedade da uva, ponto certo de colheita, o acompanhamento é rigorosíssimo, né, na lavoura, o entendimento do produto, né, o conhecimento sobre ele é muito grande, porque, claro, é uma cultura de muito mais tempo do que o cacau, né? E aqui no Brasil, ao longo desses últimos 10, 12 anos que eu venho trabalhando diretamente com o cacau, né, para produzir chocolate, ainda não se tem uma definição efetivamente do que seriam os parâmetros ideais, forma ideal de trabalhar com cacau e assim por diante. Mas, falando bem resumidamente, a gente sabe que a fermentação, né, a etapa que não acontece no volume na produção do cacau no Brasil, a gente tem em torno de 3% do cacau que é fermentado, então é muito insignificante esse volume, né, perto da nossa produção. Ele tem o diferencial no final do processo, que é a qualidade de aroma, sabor, que eu vou ter desta amêndoa, e automaticamente eu vou ter no produto final, que é o chocolate, né? Então, esse acompanhamento desde a colheita, porque eu ter qualidade de fermentação não quer dizer que só realizar a fermentação, né? Então, se eu não colher o cacau no tempo certo, maduro, se eu não quebrar o cacau corretamente, né, todo o coxo ou o volume que eu for fermentar junto, no mesmo tempo, eu começo a ter problema de qualidade desde lá do início, né? Então, quando eu vou colher um cacau, eu começo já separando aquilo que é um cacau, digamos assim, perfeito, né? O fruto perfeito em si. E aí, na hora da quebra, eu separo aquilo que eu vou transformar em cacau fino, né? Cacau especial, do que é um bulk, que é um cacau que eu não vou conseguir fermentar, né? Ou que ele pode atrapalhar a minha fermentação do cacau bom, né? Então, é importante ter essa separação nesse início do processo para eu garantir toda essa etapa de fermentação com qualidade. Então, quebrei, separei, aí eu vou para um controle dessa fermentação, né? Eu preciso acompanhar a fermentação, o tempo dela e as temperaturas que ela atinge, para que eu garanta essa etapa acontecendo corretamente. Ali eu vou melhorar a qualidade de aroma, sabor, diminuir a distringência, eu vou transferir as características positivas da polpa nesse processo de fermentação para dentro da amêndoa. Então eu vou ter uma amêndoa mais frutada, mais floral, que vai depender muito daquilo que a gente conhece no vinho com mais clareza, que é o terroir, né? E a variedade do cacau, efetivamente, e que são coisas que a gente fala muito pouco ainda no mundo do cacau, né? A gente ainda não fala quase nada de safra, não fala de variedade, se fala muito pouco, né? Existem muito poucos chocolateiros ou indústrias que trabalham com essa especificidade. E isso é algo que no futuro certamente virá à tona, porque quando a gente faz isso separadamente, a gente percebe diferença de aroma e sabor. É igual ao vinho, né? Se eu tomo um vinho de uma uva Merlot, vai ter uma característica, se é Cabernet Sauvignon, vai ter outra, se é Pinot Noir, vai ter outra, e assim por diante, né? Se eu faço blend disso, vai ter outra característica. A diferença é que no vinho, os blends, eles são definidos conscientemente, né? Quando a gente vai para o cacau, eu tenho, sei lá, 10, 15, 20 variedades de cacau plantadas, e no volume que se colhe o cacau, né, que são pequenos produtores, quase na sua totalidade, você não separa isso, porque como eu falei lá no início, né, você tem que colher o cacau no momento certo de maturação dele. Então, eu não posso selecionar determinadas variedades, vou colher porque vai dar meia dúzia de frutos ali e eu não vou conseguir dar um coxo daquela variedade.
Então eu preciso fazer um trabalho específico. Normalmente a gente faz o blend de tudo aquilo que se colheu, né? E aí independente da variedade. E isso certamente vai dar um cacau de boa qualidade, por mais que tem variedades que vão ser mais aromáticas, menos aromáticas, vão trazer características mais positivas para a amêndoa no final do processo ou não, mas sempre um cacau fermentado vai ser infinitamente melhor que um cacau não fermentado, né? Mesmo que o cacau esteja sadio, né, e eu não faça o processo de fermentação, o resultado final dele é diferente. E um cacau comum, na verdade, eu vou ter lá diversas doenças, né, e problemas. Eu vou ter animais que podem ter comido parcialmente ele, então já foi perfurado antes. Quando eu colho, se ele cair, bater, rachar, ele já começa a iniciar a fermentação antes dos outros que eu vou quebrar no mesmo tempo. Podridão parda, vassoura de bruxa, etc. O cacau, na verdade, né, até pela escassez que sempre teve, não se desperdiça nada da amêndoa, né? O que está por fora ali que dá essa impureza, ele depois é eliminado, mas ele não qualifica o cacau, né? Eu não consigo qualificar um cacau que está com podridão parda, porque eu não tenho mais polpa, não tenho mais nada ali. Então eu não vou conseguir fermentar um cacau e dar boa qualidade para ele nesse momento. E isso é um processo que toma tempo, precisa de conhecimento, precisa de acompanhamento, né? Hoje em dia, tudo no cacau ainda é muito manual. Eu tenho acompanhado algumas coisas ao longo desses últimos anos, junto com vários pequenos empreendedores, empresas, na forma de trabalhar esse cacau, né? Até eu tenho conversado com uma startup de Minas Gerais que eles estão desenvolvendo um fermentador de inox, né? Que vai muito ao encontro daquilo que aconteceu com o vinho também, voltando a esse exemplo. A gente sai de uma barrica de madeira, onde eu estou muito mais suscetível a falhas, né? Porque ali eu não tenho total controle sobre o produto que está ali dentro, e vou para uma barrica de inox, com controle de temperatura, com uma série de cuidados muito mais precisos, que hoje a gente não vê tanto problema de perda de vinho como se via antigamente, né? Porque se o vinho aerar demais, tiver aquecimento numa etapa errada, se eu não conseguir travar determinadas etapas, eu passo de uma fermentação alcoólica, eu entro numa fermentação acética e eu perdi o vinho. E o cacau, a gente passa da alcoólica para acética, a gente precisa da acética no cacau, né? Mas mesmo assim, eu estou falando de fermentações controladas, porque eu não posso passar para a última fermentação, né? Deixar passar essa etapa aí para uma butírica, que é de apodrecimento, né? Que é para degradação da amêndoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, independente de ter determinadas características cada etapa, o controle sobre elas vai garantir essa qualidade no final do processo, né? Seja eu entender sobre as variedades de cacau que eu tenho, o tempo certo de colher, porque a variação, se ele é a pleno sol, se ele é numa cabruca, né, um agroflorestal, ele também responde de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o cacau, né? A gente precisa evoluir muito nesse aspecto, até para facilitar a vida do produtor, né? Numa situação como essa, para ele é muito mais fácil não trabalhar essa questão de fermentação, porque ela dá trabalho e não necessariamente ele vai chegar no final do processo e vai ter um bom resultado, né? Isso aí, até porque essas variáveis elas mudam muito, a gente não tem controles, não tem medições adequadas. Então, para o produtor, num momento como esse, que o cacau está super valorizado, por que ele vai ter o desgaste de trabalhar para fazer qualidade, sendo que essa diferença até diminui agora, né? Não adianta eu querer cobrar o que eu cobrava do chocolateiro, a diferença, né, que eu cobrava antes, quando o cacau estava pouco valorizado. Aí o chocolateiro conseguia pagar um valor
muito acima, porque cabia dentro de um mercado bean to bar ou tree to bar, né? Hoje, com o preço que o cacau está, pagar muito mais não cabe mais dentro do mercado, né? Os chocolateiros têm sentido isso na pele de todas as formas, né? Porque o consumidor diminui o consumo e vem um problema anterior ainda, né? Porque eu saio de um preço de cacau que eu preciso de um capital de giro antecipado para comprar esse cacau, que vai ser de uma safra para outra, ou de meses, 6 meses no mínimo, eu tenho que ter um estoque lá. Então eu tenho que empenhar esse dinheiro antes para garantir que eu tenha produção de chocolate daqui a 6 meses, 7 meses, né? Até porque a gente está vendo de novo mais um problema com a safra. Já tivemos o ano passado no Brasil, vamos ter de novo esse ano, por conta da seca, redução da safra em vários estados, né? Então, como o produtor ainda não tem muito controle disso, né? A gente não tem quase muito poucos produtores com cacau irrigado, com cacau fertilizado, né? Então, aí ele ainda colhe aquilo que a natureza entrega, né? E aí o resultado numa situação como essa, quando eu tenho um desequilíbrio ambiental, naturalmente a entrega do cacau vai ser menor, né? Se eu tenho um cacau que é irrigado, eu consigo também, da mesma forma, garantir uma produtividade mínima razoável que pague esse custo, né? Mas essa balança não é fácil, porque o custo de instalar uma irrigação, de manter uma irrigação, de processos assim de fertilização, de investir em defensivos, etc., para ter uma produtividade maior, tem que vir antes, né? Tem que vir antes 1 ano, 2 anos, 3 anos para eu começar a colher. E a gente nunca viu, né? Não teve. Agora a gente vê algumas ações aí com projetos como Cocoa Action Brasil e assim por diante, atuando nessa parte, né? Para a gente ter um recurso daqui a pouco do banco disponível para que o produtor consiga antecipar, fazer esse investimento, garantir uma safra melhor e aí sim depois a roda girar melhor, né? Eu vou aumentando produtividade e vou garantindo recurso para no ano seguinte eu conseguir investir, seguir investindo. Bom, pessoal, para tentar resumir um pouco essa fala tão importante aqui do Andrei, né? A gente tem dois grandes universos, principalmente para quem não conhece tanto o setor de cacau, para quem está entrando agora, né? Nós temos esses dois grandes universos, então, do cacau, né? O cacau bulk, que é esse cacau que você entrega para a indústria, enfim. E o cacau fermentado, que vai virar um chocolate mais, né? Uma amêndoa fina, que vai aí para as indústrias de bean to bar, tree to bar, etc. Nesses dois universos temos particularidades. A particularidade do cacau commodity, a gente pode dizer de uma forma grosseira assim que a qualidade vai estar ali no teor de gordura daquele cacau. Afinal de contas, né, um dos grandes ativos vai ser a manteiga de cacau, vão ser os derivados ali, né? O cacau, o chocolate em pó, enfim, não necessariamente a indústria vai estar olhando exclusivamente para a barra de chocolate, né? Tem esses outros ativos que dão abertura para essa qualidade que muitas vezes vendo aí nas redes sociais as pessoas falam, né, essa qualidade um pouco duvidosa, né, que coloca o chocolate ali naquela questão, né, dos mitos, será que é saudável, será que não é saudável, enfim. E o outro universo é esse do cacau, onde você fermenta, depois vai para a barcaça secar, aí tem todo esse processo, demora ali, questão é 1 mês a mais ali para ficar pronto para você ir para uma indústria pequenininha, uma fábrica pequenininha, fazer. Aí sim é um pouco mais exclusivo para nibs, para chocolate, para ter esse maravilha dos chocolates bean to bar. Bom, temos esses dois grandes universos, Andrei. E você, pela sua experiência, como é que esses produtores
estão se relacionando com as indústrias e como que as indústrias estão tendo contrapartida para garantir, seja o cacau, né, de alto teor de gordura, seja esse cacau mais especial e mais fino. São mundos bem diferentes, né, Erickson? Quando a gente está falando assim, ó, a grande indústria, na verdade, que tem uma intermediária, que são as moageiras, né, que são quem compra o cacau, começa por essa diferença, né? A indústria do chocolate, hoje em dia, o seu volume, pelo menos, ela não compra de produtores, ela não tem mais relacionamento com o produtor, né? Tem trabalhado muito nisso, cada vez mais, porque esse é um ponto que a gente vê no Bean to Bar, né, que essa construção de relacionamento traz uma diferença, até num momento como esse, para garantir que ele tenha cacau, né? Alguns produtores que eu converso e com essas pequenas empresas, eles estão muito próximos nesse momento, né? Ali porque o valor que ele está pagando vai valorizar o trabalho do pequeno produtor, né? A qualidade do produto que ele está entregando vai entregar um produto final diferenciado, que às vezes vai receber um prêmio. Então, isso tudo é uma motivação também para o pequeno produtor fazer algo melhor, né? Aquele que é mais consciente, que entende que está muito tempo no mercado, sabe que essa volatilidade já aconteceu outras vezes, né? Não é exclusiva de agora, apesar de, neste momento, a gente está vivendo algo muito diferente, né? Um crescimento de mais de 300% no valor do cacau. Mas essa relação, e isso cabe também para o pequeno chocolateiro, né? Que hoje vem sofrendo um pouco, porque a gente vê algumas pessoas reclamando que não estão conseguindo mais o cacau especial, né? E eu até comento, gente, uma coisa é 1 ano, 2 anos atrás, que ele estava produzindo lá, então toda vez que aparecia um chocolateiro para comprar aquele cacau dele com 50%, 70%, 100% do valor que a grande indústria pagava, e pagava o trabalho todo dele, o custo que ele tinha, nossa, e era maravilhoso, porque ele sempre produzia, entre aspas, mais do que ele efetivamente comercializava no mercado, né? Então, existia uma produção maior, toda vez que aparecia um chocolateiro comprando, excelente. Fechava a conta, né? Hoje, com o cacau 3 vezes mais caro no mercado, e ele sem ter a certeza que o chocolateiro vai comprar, né, e pagar mais caro que isso ainda, para ele não é tanta vantagem fazer isso sem ser para aquele chocolateiro que já é o parceiro dele efetivamente, que já tem a garantia, que às vezes paga adiantado, que está próximo dele, que visita a fazenda, que acompanha o processo, que ajuda quando precisa. O relacionamento faz toda a diferença nesse momento, né? E é claro que para uma grande empresa ter esse relacionamento com o pequeno é muito mais complexo, né? Mas existem todas as grandes que eu conheço, eles têm programas também para atuar junto com o pequeno, né? E cada vez mais vem fortalecendo esses programas para ter essa proximidade, né? Mesmo que ele não solicite ou não deseje, não vá pagar mais por um cacau fermentado, né? Mas para garantir que tenha o produto hoje em dia, né? Que essa escassez está tendo impacto para todo mundo, né? Está tendo impacto para o pequeno e está tendo impacto para o grande também. Então, hoje está todo mundo buscando esse contato com o produtor, que, na verdade, deveria ser desde sempre, né? A gente não deveria estar cuidando, se preocupando, acompanhando, tendo um bom relacionamento com o produtor agora, porque a gente está precisando, né? A gente deveria, em qualquer setor de qualquer negócio, ter esta proximidade e essa conexão com um pequeno produtor desde sempre, né? Quem é grande, mais ainda, porque tem mais força, mais poder para poder ajudar.
esse pequeno produtor até no momento de dificuldade. E que a gente vê muitos relatos que, na verdade, às vezes não é nem a moageira, grande moageira, que compra direto do produtor, ainda tem um atravessador, às vezes 2 atravessadores no meio do caminho, que depois ainda vão vender para a moageira para depois ser processado e aí que vai para a indústria do chocolate efetivamente, né? Então, esse estreitamento de relacionamento, que é o que eu acredito que vai dar muita diferença e essa garantia para o produtor de que eu não estou lá comprando o cacau só no momento que ele está em baixa, entendeu? Eu estou aqui para ser o teu parceiro mesmo, vamos atuar junto, vamos se ajudar e assim por diante. E isso, claro, para um pequeno chocolateiro é fácil em alguns aspectos e difícil em outros, né? Porque, por exemplo, eu que era um chocolateiro no Rio Grande do Sul, comprava cacau da Amazônia, eu tinha que atravessar o país para estar perto do meu produtor, para acompanhar, para ver o processo de fermentação, para dar um feedback para ele sobre a qualidade das amêndoas, trazer informações que possam melhorar, estar junto com ele, pensando em coisas, buscando ideias no mercado, onde, por tudo que é lugar que a gente vai, e trazendo o que fosse de inovação para que ele conseguisse ter aquela qualidade sem ter tanto esforço, sem ter tanto custo e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa que precisa todos caminharem juntos nesse aspecto, né? Para que não fique na mão do produtor sempre a solução para o problema, né? Ou ele tem que garantir que a qualidade da amêndoa dê certo, e imagina o produtor que investe, né, o seu tempo e fica sem receber esse cacau 30 dias a mais para fazer um cacau especial, e no final do processo ele não dá com toda a qualidade que o comprador dele quer, entendeu? O comprador simplesmente diz, não, esse cacau não tá bom, eu não quero. Ele se vira, o que ele faz? Ele tem que vender esse cacau para grande indústria, né, para a moageira, pelo preço de um cacau comum com um pequeno agiozinho que não paga essa conta para ele, né? Então, esse fechamento de contas é muito complicado para o pequeno produtor, porque se ele fechou e deu certo a produção, ok, o chocolateiro vai lá, vai pagar aquele valor que está combinado, está tudo certo. E se ele faz todo esse processo, ele tem todo esse custo, ele tem meieiro, é uma relação complicada dentro do agro em si. Quem paga a conta é ele sozinho depois no final, entendeu? Por isso que eu falo dessa questão. Tanto o pequeno produtor quanto a indústria, ela tem que estar mais próxima, e tanto o pequeno produtor de chocolate, né, quanto a grande indústria de chocolate, ela tem que estar mais próxima e tem que apoiar mais o produtor de cacau, né? Seja para, quem sabe, dar um apoio até numa orientação de coisas muito básicas, de como eu vou fazer, eu estou com isso aqui, com esse problema, como que a gente pode resolver isso juntos, entendeu? Porque o que eu até aprendi com a minha experiência ao longo desses anos, que essa variação que eu comentei no início, nós não temos um processo que diga assim, não, é efetivamente isso que vai dar a qualidade final do cacau e isso vai dar um super chocolate no final. A gente tem muitas variáveis nesses processos que vão garantir um chocolate de boa qualidade no final, às vezes para um cacau que não é tão perfeito assim, porque eu faço chocolate ao leite, né? Eu faço chocolate com torras diferentes, então tem muita coisa nesse meio do caminho que pode ser trabalhado junto, né? Que eu posso comprar um cacau de um produtor, que daqui a pouco a gente está falando lá de percentual de fermentação, que é o quanto o cacau está perfeito na fermentação, né? De 80%, que é aquilo que a gente deseja, digamos assim, né? Porque eu vou ter um pouco de floral, frutado ainda nele, mas aí daqui a pouco deu um cacau com 65%. Ele não tem opção para vender isso para um chocolateiro que não tem o conhecimento aprofundado de como trabalhar com esse cacau e fazer um chocolate bom com este cacau. Porque pensa que se a gente tem um cacau bulk e grande parte do chocolate do mundo é feito com esse cacau, e a gente tem muito bons chocolates feitos com cacau comum,
É impossível com cacau que tem uma fermentação a gente não consiga fazer um chocolate de boa qualidade. É impossível não, é possível. Eu tenho ciência disso porque eu trabalhei profundamente dentro de uma fazenda e fazendo chocolate a partir dessa fazenda, com variação de testes, avaliações com máquinas, equipamentos, saindo com cacau desde 8% de bem fermentadas até 100% de bem fermentadas, tipo amêndoas todas perfeitas. E você, inclusive, trabalha, como eu comentei na questão do vinho, você trabalha com um blend com essas amêndoas para chegar naquilo que você quer. Você não descarta essa amêndoa de 8% em hipótese alguma, né? Porque a fermentação não deu certo, seja lá por qual motivo. Você trabalha com ela com um percentual X dentro de um volume e aí você entrega tal chocolate, entendeu? Você não vai entregar um chocolate 90% cacau, só cacau e açúcar, de boa qualidade, com uma amêndoa que está assim. Mas um chocolate ao leite e com um blend com outras amêndoas, você entrega um super chocolate, faz adequação na torra e assim por diante. Então, isso que eu comento, que precisa dessa proximidade do chocolateiro. O chocolateiro precisa buscar mais conhecimento, né? A gente tem muito chocolateiro aí que comprou um moinho de pedra, começou a botar cacau dentro, moe e faz um produto final sem nem ter ideia do que está fazendo também, né? Então, e isso é normal. A gente vê o mercado, os mercados crescem assim de qualquer setor, né? Mas se a gente tem essa preocupação com o setor como um todo, a gente precisa estar próximo do produtor de cacau e precisa apoiá-lo nesse momento, né? Não é só comprando o cacau que está com 80% ou 90% de bem fermentadas e, não, se não deu isso, eu não quero, e aí você se vira com esse cacau que você trabalhou, gastou, perdeu tempo, adiantou o dinheiro para o meieiro, porque o meieiro às vezes não quer fazer cacau fermentado, na sua maioria, né? Então é o produtor sozinho que encara fazer o cacau fermentado. E aí você chega no final para vender, você teve todo aquele custo e o comprador diz, não, isso aqui não está com os parâmetros que eu defini para você, eu não quero esse cacau, né? Então tem algumas coisas que precisam melhorar no mercado para o produtor se sentir em condições de apostar, né? Porque hoje, na condição que está, ele prefere não apostar, ele não corre o risco de fazer um cacau bom, que não vai dar bom e que ele vai ter que vender pelo mesmo preço do que se ele não fizer absolutamente nada, a não ser colher, quebrar e botar para secar e entregar para a indústria. Bom, dificuldades que de uma certeza eu tenho. A gente vai chamar o Andrei muito mais vezes, que assunto tem, e experiência o Bastante, Andrei né? tem. E para a gente finalizar, porque por incrível que pareça, já foi meia hora de podcast, então a gente já está chegando no nosso finalzinho aqui de entrevista. E aí, Andrei, só para a gente amarrar essa conversa e chegar a um ponto final dessa daqui que outras virão, né? Então a gente tem longas distâncias, uma cadeia muito quebradinha entre produtor e consumidor final. Mas e nesse meio do caminho temos diversos profissionais, mas até mesmo buscando entrevistas aqui, né, para o nosso acompanhamento de safra e mercado. Uma coisa a gente conta na mão, que é o seu trabalho de consultoria. Dá para contar nos dedos realmente esses profissionais que foram se especializar exatamente para amarrar, costurar essa cadeia como um todo e trazer esse profissionalismo que ainda a gente tem aí um caminho a percorrer. Aí eu deixo espaço aqui para você também trazer um pouco dessa sua visão, né, do consultor e a importância desse trabalho para amarrar toda essa cadeia quebradinha e trazer, né, um futuro mais próspero aqui para o setor. Claro, para mim tem uma certa facilidade, né, Erickson, porque eu atuo como consultor há mais de 20 anos, né? Eu fui consultor do Sebrae, atuando com pequenas empresas, né? E com pequenas empresas de comércio, indústria, serviço, agronegócio. Então, eu tenho essa veia de entender o lado do pequeno, né? Eu também sempre fui um empresário dono de pequenas empresas, né? E além da consultoria, eu tive fábrica de chocolate, etc.
estou retomando para o mercado agora com esses empreendimentos todos. Então, além de viver na pele isso, eu vivi a vida de centenas, milhares de pequenas empresas ao longo desses 20 anos, acompanhando de várias formas, né, tanto pelo Sebrae, quanto na prática, diretamente com pequenos empreendedores de pequenas empresas, né, porque pequenos empreendedores são empreendedores pequenos, não é o caso, né? E tem muito benefício, inclusive o Sebrae é uma entidade que ajuda muito o pequeno produtor, mas a gente vê que neste setor do cacau tem muito pouca gente mesmo atuando, entendeu? Isso é uma das pautas que eu quero trabalhar. Eu tive reunião com algumas entidades agora nessas últimas semanas e quero trabalhar exatamente neste sentido, né? A gente precisa ter mais pessoas qualificadas, né? A gente fala do chocolate como se fosse um produto, e a gente sabe, né? 50% da confeitaria do mundo usa o chocolate como principal matéria-prima. E eu não, ainda é algo um pouco desconhecido que ele tem essa afluência no mundo inteiro, mas ainda tem um cuidado muito pequeno, né, com o chocolate. A gente vê isso fortemente na Europa, né? O pessoal atua com chocolate há mais tempo, então tem mais conhecimento nesse sentido. Só que a gente não tem nenhum país no mundo como o Brasil, né, que tem a cadeia inteira completa, tem consumidor, tem a indústria, tem o agronegócio, tem todas as matérias-primas disponíveis aqui no Brasil, tem um volume de consumidores gigantesco e a gente ainda não dá o devido valor para a cadeia toda, né, para o cacau até o chocolate. A gente não ainda... o Brasil era para produzir, sem dúvida nenhuma, os melhores chocolates do mundo com muita facilidade. E a gente está vendo isso evoluir, né? Nesses últimos 10 anos, a gente está vendo muito chocolate brasileiro sendo premiado fora, mas ainda todos eles do bean ou do tree to bar, né? Todos pequenos produtores. E agora, claro, a gente tem visto também outras indústrias entrando no mercado, já atuando desde a amêndoa, entendeu? Ou desde a fazenda, acompanhando fazenda, tendo fazenda modelo para entender, conhecer o produto e, a partir daí, começar a atuar efetivamente. Já estamos fazendo isso, mas ainda muito lentamente, né? Para aquilo que o setor do chocolate poderia ser, a gente tem mercados consumidores de 10 quilos per capita ano e a gente tem mercados de 100 gramas no mundo. Então, existe ainda muito mercado para se trabalhar. E chocolate, ele é tanto a barra em si, pode ser o bombom, pode ser o recheio de um bolo, pode ser muita coisa. Então, ele é uma matéria-prima que vem do cacau, que é um superalimento, e que ainda é muito desprezado, né? Nesses últimos anos eu estudei um bocado sobre tudo aquilo que o cacau pode fornecer, além da amêndoa também, e a gente joga muito alimento, muito nutriente fora, para ficar só com a amêndoa, né? Então tem muita coisa ainda para se trabalhar nesse ramo, cientificamente falando, consultoria de gestão, de agronegócio, de tudo ainda para se trabalhar no cacau, né, com muita força. Tem um mercado gigante ainda para ser explorado e daqui a pouco os investimentos têm que ser direcionados para os locais certos, né, para que essas coisas consigam crescer de uma forma mais rápida. A gente tem mel de cacau, tem a polpa do cacau, tem o endocarpo, tem tanto produto ali do fruto que é completamente desprezado ainda e que são alimentos e que a gente vê até o caso na África, né? Tudo isso é colocado fora de um produtor que tem 1, 2, 3, 5 hectares e que o valor que ele vende o cacau lá ele não consegue nem se alimentar ao longo do ano, sendo que boa parte do alimento ele produz e ele descarta sem nem saber que aquilo ali é um alimento, né? Então, tem bastante coisa para se trabalhar nesse sentido,
relacionado ao cacau, né? Até chegar no chocolate. No chocolate, então, é infinito as possibilidades de uso, mas a gente já usa em muita coisa, mundo afora. Mas no cacau a gente está nem engatinhando, a gente está no colo ainda, usando só os 6% da amêndoa ali, desperdiçando todo o resto. Bom, pessoal, é muito importante esse alerta, né? Vamos se conscientizar, vamos se profissionalizar e entender cada vez mais, né, esse aproveitamento do cacau como um todo. A gente vê principalmente momentos como agora, né, de seca, safra pequena. Agora que a água está batendo, né, na gente, vamos prestar bastante atenção para realmente crescer, né? Já que o Brasil está com essa intenção de crescer em área e produtividade, vamos ficar muito atentos nessas outras questões para crescer com sustentabilidade. Essa é uma palavra importante. E Andrei, como eu disse, você é sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Acho que assunto não Obrigado. vai faltar. Então, conte sempre conosco, sempre que tiver uma novidade, conta aqui para a gente, que a gente está aqui para bater um papo mesmo. Certo. Em breve teremos muitas, se Deus quiser. Muitas mesmo. O cacau não falta assunto e não falta pontos Não, para profissionalizar. Muito bem, amigos. exatamente. Obrigado, Andrei. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, Obrigado, amigos. pessoal. Lembrando, então, que a gente tem um longo, outros, né, episódios, né, uma longa história aqui do nosso podcast. Você pode visitar, revisitar. Tem uma playlist completa com esses episódios aqui no canal oficial do YouTube, aqui do Notícias Agrícolas. Então veja essa playlist, escute, reescute, vai aprendendo até chegar a esse ponto de maturidade que o cacau precisa, né? Como conversamos aqui ao longo desse episódio, muitas questões não tem nem definição direito sobre a qualidade. Imagina os outros pontos, né? Que precisam ser melhorados, né? Uma cadeia complexa, picadinha, que precisa melhorar em praticamente todos, né? Desde o produtor até a indústria, até o consumidor precisa melhorar muito, né, em questão de percepção, de dar valor à cadeia. A gente falou muito de valor aqui, então o valor para a cadeia vem de todos esses pontos e isso precisa ser trabalhado e é tempo, dedicação e procurar, né, esses profissionais capacitados, institutos, né, de pesquisa, as organizações, os programas, enfim, existem inúmeros parceiros e a gente tenta trazer semanalmente cada um deles aqui no nosso podcast. E é por isso que eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, lembre-se, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos no momento em que eles vão ao ar, em que eles são inseridos aqui no canal. Beleza? Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.